Muito bem, queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando a mais um devocional desta semana para a nossa 7ª lição, ao qual tem como título Ministério de Eliseu. E o tema de hoje do nosso devocional vai tratar sobre milagres. Na verdade, todos os devocionais dessa semana, ele vai ter bem forte a questão do milagre. E hoje, o texto que nós vamos ter como referência é o que está escrito em João 21:25. E o tema do nosso devocional é: Jesus operou muitos milagres na vida daqueles que criam nele. E eu quero, querido, ler esse texto para você. O texto diz o seguinte, na verdade é o último versículo do livro de João, do Evangelho de João. Está escrito assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Que coisa maravilhosa essa expressão que João colocou aqui. Porque a conclusão do livro, ela tem uma referência, uma ligação muito forte com a introdução, com o prólogo. Porque na introdução do livro de João, queridos, João ele inicia trazendo algo maravilhoso sobre a pessoa de Cristo. Ele diz lá no primeiro capítulo, no versículo 1 a 3, a seguinte expressão sobre Jesus: no princípio era aquele que é a palavra. Ou seja, no princípio era o verbo, né? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Meus irmãos, milagre é algo fantástico e que pode acontecer através da minha vida e da sua vida. O tema, na verdade, do devocional diz que Jesus operou muitos milagres na vida daqueles que criam nele. Os 4 evangelhos, eles são muito profundos na enumeração dos diversos milagres, porque milagres, querido, ele tem 3 dimensões para acontecer. Em primeiro lugar, a fé. Em segundo lugar, a obediência dos envolvidos. E em terceiro lugar, a poderosa atuação da unção de Deus sobre o profeta, sobre a pessoa que está atuando como ator, como vetor para que o processo do milagre aconteça. Porque se nós formos olhar, queridos, o que nós vamos estudar na 7ª lição, nós vamos ver que o ministério de Eliseu, ele foi profundo. Porque Eliseu, ele teve em mais ou menos 11 capítulos, mais de 20 milagres.
Era como se fosse que cada capítulo nós tivéssemos 2 milagres feitos na vida de Eliseu. Mas se a gente voltar para Jesus, conforme diz o texto, porque João ele diz assim no final que Jesus fez também muitas coisas maravilhosas. E ele diz ainda, se cada uma delas fosse escrita, penso eu. Olha o que o texto diz. Que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu só me lembro do texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João ele se refere aos milagres de Deus também, aliás, os milagres de Jesus, como está escrito por ele mesmo ali. De tal maneira. De uma forma que ele não pôde e não poderia mensurar. Amados, para que o ministério de Jesus ocorresse, preste atenção, ele teria que ser confirmado. E ele teria que ser confirmado em 6 direções, em 6 dimensões. A primeira que teria que ser primeiro confirmado por Deus. Mateus capítulo 3, 7, 17, aliás, a Bíblia vai nos dizer que então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em que me agrado. Olha o sinal da confirmação de Deus sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus também deveria e foi confirmado por João Batista. João capítulo 1, versículo 32 a 34 vai nos dizer, então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como um pombo e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O ministério de Cristo, ele teria que ser confirmado pelas obras que ele próprio realizou. João capítulo 5, versículo 36, irmãos, vai nos dizer que eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha o que o Pai me enviou. Queridos, você acredita que até os próprios demônios, eles confirmaram o ministério de Jesus? Lá em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 29, a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Olha aí, irmão. Até os demônios tiveram que reconhecer o ministério de Cristo. Também o ministério de Cristo, ele teria que ser confirmado pelos que creram. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E por último, o ministério de Jesus, ele teria que ser confirmado por si próprio. João capítulo 4, versículo 25 a 26, a palavra do Senhor vai nos dizer que disse à mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir.
quando ele vier explicar tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meus irmãos, eu quero dizer para você que esse texto lindo, maravilhoso de João 21, 25 é a observação final de João de que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Enfatiza a magnitude ilimitada de tudo que Jesus fez para a minha e a tua salvação. Como Filho eterno de Deus, com sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição e ascensão. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, entenda que profusão é grande quantidade, abundância, exuberância. Foi este o processo que Deus fez ocorrer no ministério de Eliseu. Porque Eliseu, queridos, ele aprendeu a andar com Elias, a conhecer profundamente o seu mestre. E por isso que ele foi pródigo, ele foi um gastador, ele foi um esbanjador, um alargador em milagres. E eu te espero, juntamente com o nosso diácono Bruno, neste domingo, para estudarmos com profundidade a 7ª lição, que vai tratar sobre o ministério de Eliseu. Que Deus faça na sua vida uma semana maravilhosa. Que Deus faça resplandecer sobre a tua vida, sobre o teu rosto. Amém. A sua vontade, o seu desejo de te ver feliz vivendo essa palavra e esse ensinamento maravilhoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Te aguardamos domingo para estudarmos juntos essa lição. Amém? Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.